Bom, agora, como o nosso professor falou, quem entende, a gente precisa orientar os clientes nas tomadas de decisões, e quem tem os dados tem mais facilidade para tomar decisões, né? Decisões corretas. Então, pensando nisso, convidamos o nosso palestrante, que é graduado em Estatística, tem MBA em Inteligência Competitiva e Inteligência Artificial aplicada a negócios. Há mais de 20 anos atua com a inteligência de mercado e desde 2008 é coordenador estatístico do Secov Rio. Maurício, vem contar para a gente mais um pouquinho do mercado imobiliário carioca. Bom dia a todos. Queria fazer um agradecimento especial ao BB aí pelo convite, participar. É uma honra estar com vocês aqui. E agradecimento especial ao Edson e ao Wilson, né, dois grandes amigos do mercado. Bom, gente, cadê o passador? Esse aqui. E foi passado aí com o bem feito de falar sobre o mercado imobiliário. A gente tem pouco tempo, né, 40 minutos. Então a gente fechou falar muito sobre a região da Barra da Tijuca, também a Zona Sul, e falar um pouquinho rapidamente de lançamentos, né? A gente vai falar aqui, que eu queria acertar com vocês. Basicamente, os dados que eu vou apresentar aqui, a grande maioria, são dados de imóveis ofertados, e nós vamos ter algumas correlações com que, quando ele é ofertado e por quanto ele é vendido em algumas regiões mais importantes. A gente tem esses dados lá no Secov já há mais de 18 anos. A gente tem esses dados por bairro, por rua, por CEP, tanto ofertado quanto vendido. E a gente ia lançar, na semana passada, uma ferramenta nova com dados super interessantes, onde a gente ia poder ter o valor do imóvel vendido para o endereço completo. Então eu vou conseguir entrar na rua, na Lúcio Costa, no Duplex Barra Mares, e vou conseguir informar quais foram os últimos 5 imóveis vendidos, qual o andar, se é de frente, se é de fundo, qual o tamanho dele. Então é mais uma informação que a gente vai trazer, mas como a gente está reformulando a nossa inteligência, a gente vai aguardar um pouquinho para trazer um software mais completo. Então, vamos começar aqui falando sobre a região da Barra da Tijuca. Eu vou falar sobre Barra e sobre Recreio. E antes de falar dos dados realmente, dado muito interessante do censo, o crescimento da região da Barra da Tijuca, né? Você percebe que, enquanto entre o censo de 2000 e 2022, a cidade do Rio de Janeiro teve a população acrescentada em 6%, a região da Barra da Tijuca cresceu 165%. Um crescimento enorme só na região da Barra. Quando você pega domicílios particulares, nesses 22 anos, o Rio de Janeiro teve um crescimento de 35% na criação de novos domicílios, enquanto só na Barra da Tijuca foram mais de 200%. Então, mostrando que o mercado cresce e a gente sabe que a região da Barra tem muita área para crescer ainda mais. Falando sobre Barra da Tijuca, né? A gente trouxe aqui os dados desde janeiro de 2013, valor de compra, né, de venda do metro quadrado. Então, a gente tem aqui 3 anos e meio aproximadamente de dados. Isso aqui é uma variação bruta sem descontar a inflação. A gente pode considerar que entre esse período de janeiro de 2023 a junho de 2026, a gente teve um IPCA de 18,2. Então a gente percebe que a variação foi acima do IPCA, né? Isso para compra e venda. A gente vai ver mais à frente de locação, como o Wilson falou, está explodindo, e até para completar uma informação melhor para o mercado de locação, o Wilson falou que 24% moram de aluguel. Se você segmentar isso pelo Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, isso aumenta para quase 30%. E no estado do Rio de Janeiro, 27% já moram em imóveis alugados. Aqui eu botei um mapa aqui de calor para mostrar onde é que estão as ofertas de venda atuais espalhadas pela região da Barra da Tijuca, né? Várias áreas, né? Concentração muito grande ali no Península, no início da Barra ali, e vai se alastrando. Quando a gente pega o mercado de locação da Barra da Tijuca residencial, em 3 anos e meio, olha o crescimento que ele teve, quase
50% de valorização do metro quadrado. O valor de locação só residencial, e eu só falando só de apartamentos, não considero cobertura nem kitnet. Então a gente percebe um crescimento muito grande, principalmente nos últimos meses. Aí também a parte de ofertas de locação na área da Barra da Tijuca. Rentabilidade, né, que o Wilson também falou. Isso aqui é uma rentabilidade simples. A gente pega o valor do metro quadrado de locação, divide pelo metro quadrado de venda e a gente acha uma rentabilidade simples, sem desconto nenhum. Claro que se a gente considerar tipo a rentabilidade composta, onde você conta tudo que você recebe de aluguel, mais o quanto seu imóvel variou no preço de venda, essa variação sobe bastante. Então a gente saiu aqui de um 0,466 para quase 0,6%. Vamos para o Recreio agora. Recreio, metro quadrado de venda, né, subiu em 3 anos e meio 7,6%. Se a gente considerar quanto variou o IPCA nesse mesmo período, que foi 18,2%, a gente está fechando abaixo na área do Recreio, né? A parte também do mapa de calor, onde é que estão as ofertas de venda na parte do... E a gente percebe, né, tem muita oferta no Rio de Bandeirantes. E tem aquela lei da máxima da economia, né? Se você tem muita oferta, o preço cai ou não sobe tanto. A variação de locação do metro quadrado no Rio de Bandeirantes, ó, variou 24% em 3 anos e meio. Se a gente descontar aí o IPCA de 18, ainda rodou acima. Também as ofertas também de locação no Recreio. E aqui a rentabilidade, você vê que é mais baixa que da Barra da Tijuca, né? Ficou praticamente estável, ele saiu de 0,459 para 0,540. Análise do valor ofertado para vendas em grandes regiões. O que nós pegamos aqui? Nós pegamos regiões importantes da região da Barra da Tijuca, grandes condomínios, Península, Ilha Pura, Cidade Jardim, Rio 2, Avenida do PP, Lúcio Costas, e avaliamos como é que foi o metro quadrado de venda nessa região. Dos imóveis prontos usados, não lançamento. Lançamento eu vou falar um pouquinho só no final. Então a gente percebe aqui, ó, Cidade Jardim, né, em 3 anos e meio, a variação foi de 9,5%, né? Ele saiu do metro quadrado de 9.800 para 10.700, né? Mostrando a estabilidade. Se tirar o IPCA, ele fica abaixo. Rio 2, né? A gente saiu dali, teve quase 24%, ele teve uma subida muito boa, até mais ou menos 12 meses para trás, 13 meses, e começou uma tendência de queda agora, né? Ele passou de R$10.000 e começou a ter uma pequena queda, mas mesmo assim ele fechou acima da inflação. O Ilha Pura, 11,9%, né? O que chama atenção aí no Ilha Pura? A retomada, né, pelo BTG Pactual, né, que foi comprado, e você percebe que nos últimos 14, 15 meses, teve uma variação grande de subida, né? Ele começou a subir bastante, estava na média de 9 mil, já está fechando quase em 10 mil. Tem a variação de 11,9. Ele ficou muito tempo, né, andando de lado o preço do metro quadrado, e começou a subir agora nos últimos meses. Península, crescimento, né, total, ele começou lá com 12.700 e está chegando a quase 16 mil. Foi a maior variação, né, com quase 23% do metro quadrado de venda. A venda do PP começou com começou com 20 mil reais o metro quadrado e parou em 23.600. Uma variação muito próxima do IPCA. Lúcio Costa na Barra da Tijuca, né, subiu 16%, muito próximo também da variação do PP. Então você percebe que quanto a Lúcio Costa do PP, o metro quadrado é quase 24 mil, quando pega na Barra da Tijuca, ele vai a 19 mil, quase 20 mil. Se você pega a Lúcio Costa, que a gente vai ver mais à frente, eu acho, no Recreio de Bandeirantes, esse preço vai a 12 mil a 13 mil, bem inferior. A mesma rua, né, com 3 preços totalmente diferentes. Essas ruas que a gente
avenidas que são bem extensas, a gente tem esses dados separados por CEP. Então a gente consegue mapear, segmentar por CEP, e aí você começa a perceber PP, começo da Lúcio Costa, vão metro quadrado de 20 mil, 23, 24 mil. À medida que ele vai se direcionando lá para o Recreio, ele vai caindo para 18, 17, 16. A gente consegue mapear essa mudança de preço de acordo com a localização da rua. E quando a gente botar a ferramenta que a gente tem, que vai ter o preço por prédio, a gente vai identificar muito mais certo o preço ali daquele imóvel. Américas na Barra da Tijuca, né? Ele ficou aí quase 2 anos andando de lado, com 14 mil metros quadrados de venda residencial. Nos últimos 16 meses começou a ter uma subida e teve uma boa valorização, 25%, onde o IPCA nesse mesmo período variou 18%. E aqui a Lúcio Costa, Rio de Bandeirantes, que eu falei, ó, em 3 anos e meio, o mercado teve uma queda de 2,4%. Se você ainda jogar em cima do IPCA de 18%, ele teve uma queda uma valorização de mais de 20%. Começou em 13.200 e terminou em 12.900, abaixo dos 13.000. Américas Recreio de Bandeirantes, tá vendo? Já teve um aumento maior, 10,5%, perdendo para o IPCA, mas partindo de 7.500, chegando a 8.300 praticamente. Transações residenciais, que são dados que a gente recebe da prefeitura, são referentes a boletos de TBI pago. Né? Tem muitos dados que você pega em alguns lugares que eles consideram quando o boleto de TBI é gerado, mas muito boleto é gerado errado, ou então a pessoa achou que o valor estava fora. Né? Tem aquele problema, né? Você emite uma guia de TBI. Se o imóvel vale 1 milhão e você botou 1 milhão, mas o TBI avaliou por 800, tu vai pagar os 3% em cima sempre do maior valor. Então a pessoa acaba, às vezes, gerando valores para ver se o valor que ela gerou, que ela vai vender, está muito alto, ela vai pagar mais ITBI e acaba gerando isso. E a prefeitura faz um trabalho bem legal com a gente, que ele falou, Maurício, você só vai receber o boleto que for pago. Esse boleto pode ser depois cancelado? Pode, mas se ele for pago, geralmente ele vai se converter numa venda, com certeza. Então a gente pegou aqui Barra da Tijuca e Recreio de Bandeirantes, né? A gente percebe que o melhor ano dos últimos 5 na Barra da Tijuca, isso considerando de janeiro a maio, foi o ano de 2025 e 2026 ficou muito próximo de 2024, né? Comparando com o Recreio de Bandeirantes, a gente tem o melhor ano foi 2022, mas a partir de 2024 houve um crescimento contínuo, né? Pequeno, mas contínuo da venda de apartamentos no Recreio de Bandeirantes. Aqui que a gente faz uma análise mais detalhada, onde a gente tenta encontrar qual é o gap, né? Aquela velha pergunta do corretor. Tudo bem, eu anuncio o imóvel por 1 milhão, mas por quanto esse imóvel vai ser vendido, né? Aí depende muito localidade, o estado que está o imóvel, né? O andar do imóvel, muitas variáveis. Então a gente faz uma análise bem detalhada. Então nós fizemos aqui o primeiro, a Avenida do PP, um apartamento. Pela nossa análise, né, da Tassakov, a gente avaliou o metro quadrado em 23.646 e analisamos os dados do ITBI de todos os imóveis que foram vendidos do PP. Então deu 22.300 praticamente, uma diferença de 6,1%, né? Seria um desconto, né, entre o que ele pediu e o que realmente foi fechado. Essa versão ficou muito grande e tem muitos dados. Eu posso também disponibilizar para a BibRI esse arquivo e vocês enviarem para o e-mail para as pessoas que estão presentes, ou vai ter também o meu e-mail no final, também quem quiser pode pedir mais informações de outros dados que a gente também encaminha. Outro imóvel que nós pegamos, apartamento Barra da Tijuca, a Casas do Península, né? Pela nossa análise dos ofertados, a gente fechou, né, a gente calculou em 14.704 e os imóveis vendidos nessa avenida fechou em quase 14.100, né, dando uma variação de 4,5%. Só dando uma explicação a mais, quando a gente fala da Tassakov, que é a nossa análise, a gente não pega lá 200 imóveis, 300 imóveis, tira uma simples média aritmética
e dá o resultado. Não, é toda uma análise estatística que a gente tem dentro do nosso BI, que a gente retira os outliers, a gente encontra muito imóvel que tem 4 quartos com 10 metros quadrados, imóvel de 1 quarto com 300 metros quadrados. Tem toda uma limpeza pré-análise e depois, quando a gente percebe que tem muito valor, os outliers para baixo ou para cima, que a gente sabe que não são erros, mas são valores fora da realidade, esses valores são extraídos através de metodologia estatística para chegar a um valor da realidade. Por isso que a gente tem essa análise mais detalhada, que a gente consegue chegar muito próximo do valor real. E aqui o último aqui da Barra da Tijuca, a gente pegou uma sala comercial nas Américas, né? Que trabalhou como 9.200 metros ofertado, e ele foi vendido por 8.600, dando uma diferença de 7,4%. No comercial, a gente percebe que existe uma distância maior entre o que é ofertado e o que é vendido. Se você pega um exemplo, né, como a gente trouxe aqui só Barra e Zona Sul, se você pega uma sala comercial, aquelas saletas antigas, centro da cidade, pequenininhas, às vezes você anuncia um imóvel lá, uma sala comercial, por 200 mil, é vendido por 100 mil, por 80 mil, por 120. Tem desconto de 50% e até mais. Né? Tanto a dificuldade, porque também tem muita oferta de sala comercial no centro e muita oferta com imóveis antigos. Os imóveis que as pessoas não têm muito interesse e acabam baixando bastante o preço. Falar um pouquinho da Zona Sul agora também. Na Zona Sul, né, a gente pega o metro quadrado de venda na Zona Sul, a gente teve uma variação para venda de apenas 5,8% em 3 anos e meio. Se a gente jogar o IPCA em cima de 18,2%, a gente percebe que o mercado de compra e venda está andando de lado e até um pouco para trás, né, na comparação com o IPCA. Quando você pega a locação, você percebe que é totalmente diferente, né? A gente estava até conversando acho que foi ontem que eu estava conversando com o Wilson, ele deu uma entrevista para a TV Globo, eles precisavam de dados, a gente passou os dados, eu estava aqui agora assistindo a palestra dele, o Lucas entrou em contato, precisa urgentemente mostrar se está tendo queda ou não de ofertas de imóveis na Zona Sul para locação. Aí eu liguei para a Amanda, que trabalha comigo, a gente fez uma análise 24 meses de ofertas de apartamentos de 1 a 4 quartos na Zona Sul. A queda foi de 32% de ofertas. E aí foi que o senhor falou, cai a oferta, o preço vai lá em cima, o preço dispara. Está aí, ó, quase 60%, né, de variação do preço em 3 anos e meio. Um aumento muito grande. Quando a gente olha para o bairro, vocês vão ver que é até mais assustador. A rentabilidade residencial, né? Como disparou muito o aluguel, né? E a venda ficou, a gente saiu de uma rentabilidade de 0,428 para 0,638. Como a valorização de venda não foi muito grande, ele não vai impactar muito quando você fizer a rentabilidade composta, considerando a rentabilidade também do valor do teu ativo. Trouxe 4 exemplos da Zona Sul: Botafogo, Copacabana, Ipanema e Leblon. A gente percebe lá, Botafogo, valor de venda 0,8 em 3 anos e meio de valorização, nada. Copacabana 9%, Ipanema 19,3% e Leblon 16%. Isso para venda. Agora para locação, 3 anos e meio, Botafogo 85%. Copacabana, 80%, Ipanema e Leblon, né, que já tem um preço alto, né, do valor de locação, não tem também como subir muito, né? Então você acaba tendo uma rentabilidade acima do IPCA, mas bem mais baixo, né? Ipanema 23% e o Leblon 37%. O Leblon, por ter praticamente acho que a metade do número de domicílios existentes de Ipanema, né, acaba tendo menos ofertas e aí isso acaba contribuindo para o preço subir um pouco mais. Aqui eu trouxe só para comparativo, né, das duas ruas mais cobiçadas do Rio de Janeiro, né, Vieira Soto e Adelfim Moreira. Aí vocês percebam que
lá no início da análise, né, há 3 anos e meio, a famosa boca do jacaré era mais aberta e ela vem fechando cada vez mais, né? A gente tinha uma diferença ali de 12 mil metros quadrados em janeiro, passando aqui para 8 mil metros quadrados. E uma coisa muito interessante que você consegue, você percebe que é uma inversão, às vezes perde, às vezes ganha. A alocação residencial, tanto na Vera Soto como em Ipanema geral, ela é mais cara que o Leblon. Eu não consegui entender por que o venda é bem mais alto e quando você chega na locação, Ipanema, não sei se você é garoto de Ipanema, se tem coisa, Ipanema tem mais nome, assim, é mais famoso, né, falando pela televisão, mas você tem compra e venda maior no Leblon e para locação, Ipanema você tem a locação mais cara, às vezes perde um pouco o Leblon, mas praticamente um empate técnico. Transações residenciais de apartamentos na Zona Sul, né? De janeiro a maio. Então você percebe, né, que assim, uma venda que não chama muita atenção, né, considerando 5 meses, mas você percebe que é um crescimento contínuo. Desde os últimos 5 anos, teve até um crescimento maior em 2026. Né? A gente percebe, né, até conversando com especialistas, o mercado não está subindo muito de venda de imóveis, né? Você não vê assim, a valorização do metro quadrado, mas está tendo uma vendagem muito grande. A gente já começa a acompanhar isso, assim como os lançamentos também, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Você acaba percebendo que está se lançando mais no Rio e está se vendendo cada vez mais. E, segundo o Wilson falou aqui, muito percentual de imóveis, os imóveis compactos, né? A gente percebe aí, né, esse número grande de pessoas de locação, a gente percebe cada vez mais a quantidade de domicílios unipessoal, as pessoas morando sozinhas. Então, para que eu vou ter um apartamento de 3 quartos, 4 quartos, se eu vou pagar um IPTU mais caro, se eu vou pagar um condomínio mais caro, né? E hoje o condomínio é um impeditivo imenso no mercado de locação. Quando eu entrei no Secov, só para ter uma ideia, né? Já tem 18 anos, a gente tinha um percentual entre a taxa de locação, a taxa de condomínio para o valor do aluguel, era em média 18%. Hoje você chega, já está acima de 30%, e algumas regiões, como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Barra Olímpica, que tem os grandes condomínios clubes, esse valor já ultrapassa os 40%. Então, quando você vai alugar um apartamento hoje, a gente até está retomando uma pesquisa que nós tínhamos, que era assim, qual o gasto mínimo de locação? A pessoa pensa assim, não, vou morar de locação, mas não posso pagar no máximo 3 mil. Legal, vou me apertar, pago 3 mil. Só que ela vai ter mais ou menos mil e poucos reais de condomínio. Mais internet, mais gás, mais IPTU. Quando ela for ver, esses 3 mil que ela poderia pagar, já virou 5 ou 6 mil e acaba não podendo pagar, acaba tendo que devolver o imóvel. Então, assim, é uma coisa muito complicada. E essa coisa que a gente fala muito, a gente até convidou, né, o Wilson falou sobre o nosso evento aí, o Locação Summit, a gente vai ter a terceira versão agora no final do ano, em novembro, e a gente convidou para a palestra de abertura o Dado Schneider. É um cara especialista em geração Z, geração Y, essa mudança da pessoa. Eu não quero mais comprar um apartamento, eu não quero mais ter um carro. O Detran mesmo emitiu aí estatísticas falando que há um recorde negativo de não renovação de carteira de motorista. Eu mesmo, assim, eu moro no Rio 2, eu vendi meu carro tem 4 anos. Não sinto falta nenhuma, porque tem um ônibus para tudo que é lugar, você vai tranquilo. Eu gosto de ir para o teatro, para o cinema, tomar minha cervejinha. Entrava na Belardo, Blitz. Agora eu vou com tranquilidade. Ainda aluguei minha vaga. Então a vaga que eu aluguei, ainda pego esse dinheiro, ainda uso no Uber. Né? Então, assim, hoje mudou muito. E o apartamento também tem muito isso. A pessoa quer estar livre. Eu estou aqui hoje morando na Barra. Pô, agora quero trabalhar de home office, eu vou para uma serra, aqui está muito violento, eu quero partir para outra cidade. Imagina se você tivesse com o imóvel comprado, eu vou ter que vender urgente. Para vender urgente vai ter que baixar o preço, vai ter que esperar vender, esperar receber o dinheiro. Então hoje você consegue mudar muito mais facilmente. Se melhorou de vida, muda para uma área melhor, para um apartamento maior. Se teve uma queda, muda para um apartamento menor.
E outra coisa também contribuiu muito para isso também, tanto para locação quanto compra de vendas, né? Nos últimos 5, 6 anos, vem aumentando muito, desde a pandemia, né? O recorde de separações, né? Divórcios. Então, geralmente, no mercado imobiliário, isso é excelente, porque às vezes a pessoa pega um imóvel grande, né? Casado, com um filho ou 2 filhos, ó, vamos vender esse imóvel para comprar 2. Ou então vende e aluga 2. Ou então a família fica morando nesse, a pessoa vai morar de aluguel. Então o mercado ficou assim dinâmico para locação e para compra e venda também. Comparação de valores na Zona Sul, agora que a gente faz a análise. Então a gente pegou um apartamento do Delfim Moreira, pela nossa análise, o metro quadrado está entre R$ 51.500 e os que foram vendidos nos últimos meses, né, nesse endereço, quase 50 mil. Você percebe que é um gap muito baixo, 3,2. Você percebe, quando a gente analisa os dados, a gente percebe muito isso, porque a gente percebe valor de venda, valor escriturado, valor de TBI. E geralmente bate igual. Raros imóveis que você tem o valor menor do que o valor que o TBI vai comprar, né? A pessoa está ali com o dinheiro, entendeu? De repente não gosta de barganhar, não. É quanto? É X, está aqui, X e compra. Então, esses imóveis também, principalmente na Zona Sul, essa diferença entre o ofertado e o vendido, ele é mais próximo. Aqui é uma sala comercial na Visconde de Pirajá, né? Data Secol a gente analisou como sendo 24 mil o metro quadrado, e quando ele foi vendido, quando ele vendeu numa sala comercial nessa rua, é por 22 mil, dá um gap de 9,2%. Geralmente os comerciais têm uma variação maior entre o ofertado e o vendido. Lançamentos residenciais. Eu fiz aqui um gráfico com Barra da Tijuca e Zona Sul. Então a gente tem aqui o lançamento de janeiro a maio, unidades lançadas residenciais na Barra da Tijuca e adjacências. Aí entra a Barra Olímpica, entra Recreio de Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena. Então a gente percebe ali um estouro ali, né, bem grande, em 2026. Claro que a gente sabe, né, que tem o lançamento da Cirela, lá no Cidade Jardim, que foi lançado esse ano com mais de 1.000 unidades, 1.000 e poucas unidades, então puxou essa média para cima. Agora, quando você percebe o lançamento também na Zona Sul, olha a disparate que houve, né? A Zona Sul tem lançado bastante. E sem contar que, geralmente, para lançamentos, o primeiro semestre é o menor, né? Eles sempre lançam mais para o segundo semestre, né? Janeiro é um mês de férias, fevereiro é um mês curto, então a gente deve ter um número bem superior a isso. E aí eu fiz uma análise aqui só para vocês perceberem como é que está os lançamentos que a gente chama dos compactos, né? Os imóveis compactos, né? De estúdio e de um quarto, né? Isso é voltado mais para a parte de Airbnb. Nem tanto, né? O que o Wilson falou aqui, existe sim um mercado para isso, mas as famílias estão diminuindo de tamanho, né? A gente tinha lá em 70, você tinha uma família média com 4,3, 4,4 pessoas na família, e hoje no Rio você tem uma média de 2,47, 2,5 pessoas por família. Eu já vi uma pesquisa mostrando que na Barra existe até uma média de 1,95 pessoas por família. E o crescimento de domicílios unipessoal, né, que a pessoa vive sozinha. Então você percebe ali, ó, do total de lançamentos na região da Barra da Tijuca, no ano de 2026, de janeiro a maio, 61% dos lançamentos eram estúdios e de um quarto. Então, focado nisso daqui. E isso é interessante, quando você faz uma correlação, o que é lançado e o que é vendido, você percebe claramente. Quando você lança um estúdio ou um quarto, ele vende muito mais rápido do que um 3 ou 4 quartos. A gente vem vendo a queda de 3, 4, 5 quartos. Acho que há 2 anos ou 3 anos que não tinha lançamento de imóveis com 5 quartos, teve um lançamento pequeno, mas ele demora a vender. Você percebe assim, a média de vendas na cidade do Rio de Janeiro, 70%, você pega um quarto, 80 e poucos, você pega estúdio, quase 80%. Então, assim, do que é lançado, ele vende muito mais rápido, ele vende muito mais fácil. E também na Zona Sul, né? A gente percebeu, se você está acompanhando pela imprensa,
a guerra lá no Leblon, os moradores colocando faixas, não tome nosso Leblon, porque estava construindo muito estúdio, né, voltado para o Airbnb. Não construa um estúdio aqui, não acabe, não traga esses imóveis pequenos. Então, se a gente analisar isso aqui, até mesmo a Zona Sul, metade dos imóveis que foram construídos são de estúdios e de um quarto. Essa parte de locação também, a gente vai ter lá no Locação Summit, a gente vai ter uma palestra de fechamento com Airbnb, falando sobre tudo que eles vêm fazendo ao longo dos últimos anos, explicando as tendências e perspectivas. E na parte da manhã a gente vai ter um painel de debate com 3 empresas grandes aqui no Rio de Janeiro, que é a Charlie, a Omar do Rio e a Lugo, mostrando como é que é administrar um imóvel de locação por temporada. Então vai ser um debate também na parte da manhã, bem legal, né? Porque assim, a gente percebe de um lado o mercado hoteleiro falando do Airbnb, mas a gente está vendo aí que quando tem os grandes eventos no Rio de Janeiro, lotação da rede hoteleira, 97%, 98%, 95%. E a gente percebe que esse ano, nos primeiros 5 meses, a gente bateu o recorde de recebimento de turistas. Se não fosse também o Airbnb, onde é que essa pessoa ia ficar se os hotéis estão com 98%, 97%? Né? Então, assim, acho que tem caminho para os dois, tem mercado para os dois, e reforçando o que o Wilson falou, ele não veio, a locação aumentou muito porque entrou o Airbnb, não. Porque tem gente até que tira imóvel de compra e venda, que está difícil de vender, está num período complicado, e a pessoa começa a se apertar porque não consegue vender, tem que pagar o IPTU, tem que pagar as taxas, tem que pagar condomínio, e só vai saindo dinheiro, fica uma oportunidade, eles vão lá e alugam. Né? Tem um cálculo aí que eles falam, mas seria uma locação por temporada ótima. Se você tiver um apartamento bem localizado, com aluguel legal, você consegue até uma rentabilidade mensal de até 1,5%, enquanto a rentabilidade média na locação residencial está em 0,5%. Só que você tem que alugar todos os dias, então você não sabe o que vai ser, se vão quebrar seu apartamento, então tem toda uma coisa envolvida, né? Mas o problema da locação realmente foi a virada de chave das pessoas sabendo que podem morar sem ser própria. A gente está com uma Selic aí bem alta, acima de 14%, e o que o mercado tem a oferecer aí são as oportunidades. A pessoa está com dinheiro para comprar, mas não tem pressa. Ele bota o dinheiro para alugar, a rentabilidade excelente. Quando pintar aquela oportunidade, ele vai lá e compra, seja para investir, seja para morar, seja para um filho. Então, assim, a alocação tradicional ela foi impactada positivamente, porque também nós passamos aí, porque o Wilson não está aqui, mas antes, ele que faz muita alocação, se você pegar 7 anos, antes de 7 anos para trás, a locação sofreu muito. Os imóveis vazios, o valor de locação era difícil, você tinha um tempo de locação complicado, até você receber, você marcava a visita, 10, 15 pessoas iam ver o imóvel, você ia lá durante 1 mês, 2 meses. Agora não, tem imobiliária que fala assim, Maurício, eu não consigo nem colocar o imóvel no Zap, porque entra um imóvel bom, eu já aprovo 3, 4, 5, 10 fichas. Quando entra outro imóvel, nem subrei para o meu portal. Eu chamo a pessoa aqui, a segunda da lista, a terceira da lista, e o imóvel assim, 1 dia, 2 dias na empresa e depois é alugado. Então, assim, tem muita coisa para crescer a locação, né? Claro que a gente tem poucos imóveis disponíveis agora, cada vez diminuindo mais a quantidade de imóveis, porque a procura é grande por aluguel. E tem mais uma coisa para falar. Deixa eu até pedir uma licença aqui ao nosso amigo. Na próxima semana, uma semana certinho, quinta-feira, dia 30, a gente vai lançar aqui no Leads cenário do mercado imobiliário da Barra da Tijuca. A gente vai ter um evento aqui de 9 da manhã até 11h30, meio-dia. Todo ano a gente lança cenário Zona Sul, Barra da Tijuca, Zona Central e Niterói. Agora, na semana que vem, eu vou mostrar alguns dados da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Freguesia. Vou abrir um pouco mais, que a gente tem um pouco mais de tempo lá para poder
falar. Depois a gente vai receber o João Correia, presidente do Cresce, para fazer uma palestra sobre do lead ao pós-venda. A gente vai ter 2 meninas especialistas na área de corporativo, contando a história, como é que nasceu o mercado corporativo aqui do Rio, aqui na Barra da Tijuca, e como é que está o metro quadrado e a vacância de lajes corporativas. E o fechamento vai ser com a Carvalho Rosten, que é a Amanda, que é a head de corporação, vai contar um pouco desse legado da Carvalho na Barra da Tijuca e as perspectivas futuras, né? O que tem para sair no Península, o que pode sair mais no Ilha Pura, ainda tem muito terreno. E quem quiser fazer um contato para obter mais informações e pegar o material, aí pode passar e-mail, tá? Muito obrigado, tá? Bom dia. Obrigada, Maurício, por sua contribuição. É isso, né? A gente precisa de dados, né? E dados fidedignos para orientar bem o cliente. Eu convido aqui o nosso diretor jurídico, que também já foi o nosso presidente, Carlos Alberto, para fazer uma singela homenagem, fazer uma foto com o nosso convidado. Know you struggle when you get over. Obrigada mais uma vez.